Recentemente, o pessoal do Tanstack, eles lançaram esse novo carinha aqui chamado Tanstack Start. Na verdade, não tão recentemente. Só que essa semana ele se transformou em um Release Candidate, em um RC, uma versão RC. Então tem, tipo assim, começa como Alpha, Beta, depois RC e depois versão estável. Ele está na RC. Isso significa o quê? E esse carinha aqui basicamente é um competidor, é uma alternativa ao Next, tá? Então é um framework full stack para React, obviamente. E, bom, eu vou comentar aqui algumas coisas conforme a gente for dissecando um pouquinho ele, tá? Eu quero passar uma visão geral sobre ele, eu quero testar algumas coisas e entender algumas coisas junto com você, tá? Então, seguinte, um release candidate, ou uma versão RC, por exemplo, que é o que esse cara tá hoje, ele basicamente é uma versão que não tem tantos bugs, tá um pouco mais organizado o negócio, né? Não tem tantos bugs assim. Você já até pode usar em produção, não é tão recomendado, mas você já pode usar em produção. Mas assim, tenta não usar em projetos muito grandes ou com muito volume ou com muita complexidade, por assim dizer, tá? Então, projetos mais simples já pode brincar um pouquinho. Então, ele usa o Tanstack Router, o próprio Tanstack, na verdade, né? Eles têm um monte de bibliotecas diferentes. Eu não sou tanto fã dessa diversificação exagerada não, mas quem sou eu, né? Eles têm o Tanstack Router, tem o Tanstack Carry. A gente tem, inclusive, um curso completo de Tanstack Carry no nosso curso completo, né? Bom, link na descrição. Já aproveitando aqui, tá? Mas, bom, vamos dissecar e vamos testar. Vou testar na prática junto com você e a gente vai investigando, a gente vai testando, vamos fazer um negócio bem prático para a gente conhecer esse framework, tá? Então vamos lá. Ele basicamente usa o Tanstack Router, né, por padrão, o roteamento dele, então basicamente é através de arquivos, mas não só através de arquivos, mas através de configuração dentro desses arquivos. Então é um pouquinho diferente do processo que o Next, por exemplo, usa, tá? E aí durante esse vídeo eu vou estar fazendo comparações com o Next o tempo inteiro, tá? Já outro agora. O Tanstack Start, ele tem a proposta de seguir as orientações do React um pouco mais fielmente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para o React puro mesmo, tipo assim, criado um projeto com Vite e tudo mais, ele segue um padrão que a gente chama de Client First. Em outras palavras, ele tem a possibilidade de renderizar coisas via servidor, mas o padrão do funcionamento do React é através de client primeiro, depois você faz alguma coisa para o servidor, certo? Então, o Tanstack Start ele tem a proposta de seguir essa mesma diretriz. E é o oposto do que o Next faz. O Next, os componentes geralmente funcionam, e as páginas principalmente, né? Elas funcionam no server first. Ou seja, todos os servidores são server component por padrão e você pode transformar eles em client através daquele use client que você coloca, né? Isso, claro, se você tiver experiência com o Next. Aqui, então, a ideia é seguir um pouco mais as orientações e o fundamento padrão de funcionamento do React, tá? Enfim, usa Solid também e tudo mais. Então, eles têm vários recursos legais. Então, Server-Side Rendering já tem também bonitinho. Streaming, Server Functions, que é um pouquinho diferente de Server Actions do Next também, tá? A gente vai brincar aqui quando a gente fizer na prática. Então ele usa o Tanstack Router e o Vite para a gente criar o projeto. Então, bom, vamos lá testar na prática esse cara? Então, vamos lá. Ó, eu vou criar aqui um projeto e a gente vai navegando e eu vou explicando assim. Eu nunca criei um projeto completo com esse framework, mas eu já dei uma leve olhada por cima. Então a gente vai olhar mais profundo aqui com você em vídeo. Eu vou olhando, comentando, testando, a gente vai brincando para a gente conhecer esse cara, tá bom? Então, vamos lá. Para criar um projeto, eu sei que eu crio ele através do npm. Opa, deixa eu instalar só numa pastinha aqui, no meu desktop. Tem uma pastinha projetos, npm create. E aí eu coloco aqui um tanstack barra start. Eu não preciso colocar a flag, né, de latest, porque ele já vai pegar a última versão, então vou deixar só assim também, tá? Se você quiser garantir que você pega a última versão, põe um @latest no final, tá bom? Então, ó, rodando esse cara aqui, ele vai rodar e aí, como basicamente todos os projetos, todas as bibliotecas hoje em dia, né, os frameworks principalmente,
e React, eles vão ter um guia para ir perguntando as coisas para a gente, tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta é o nome do nosso projeto. Então, vamos botar aqui Tanstack-teste, literalmente, para a gente testar. Então, esse é o nome. Eu quero usar Tailwind, eu posso colocar, ó, sim ou não. Então, vamos usar Tailwind. Um toolchain, um linter, né, basicamente. Eu posso usar o BioMe, muito bom, inclusive, tá? Ou o ESLint. Por hora, não vamos botar nenhum linter para não atrapalhar os nossos testes, tá? Então, beleza. Isso aqui é muito legal. Quando você está configurando o projeto, você já consegue adicionar, e ele já vai adicionar aqui algumas firulazinhas, tá, no seu projeto. Caso você queira adicionar, ó, vários desses serviços, já tem aqui tudo meio que pronto para você só adicionar no projeto e você só usar. Então, tipo assim, Clerk, você pode já colocar aqui para fazer a autenticação. Convex, se você quiser usar aí meio que um back-end, um database, né? O Tanstack DB já tem aqui, claro, né? Do próprio Tanstack, ele já teria aqui, né? O Form também. MCP, se você quiser fazer um MCP dentro do seu projeto, já pode fazer aqui também. Neon para banco de dados, Netlify, RPC, dos vários tipos de RPC, né? O O e o T está aqui embaixo também. ChatCN, inclusive bibliotecas de UI, já tem aqui também, tá? Então, Sentry para observabilidade, para você adicionar monitoramento de erro e tudo mais. Bom, tem aqui um monte de coisas, Tanstack Carry e tudo mais. A gente vai selecionando o que a gente quiser adicionar, se quiser adicionar. Então, tipo, quero Clerk. Eu só dou um espaço, ele marca. Quero DB também. Eu vou marcando, tá? Não vamos adicionar nada por hora. Terminei, eu dou um Enter. Então, não vamos adicionar nada. Próximo item. Ele pergunta se eu quero adicionar um tal de Tanstack Chat. Não nem testei esse cara, tá? Mas, enfim, estou criando um chat, não vou marcar esse cara. Se eu quiser marcar, você dá um espacinho, ele marca, tá? Vou tirar aqui, não vamos adicionar esse cara. Ele vai inicializar o repositório Git e agora vai instalar as dependências. Olá, instalou aqui e aí ele fala pra gente, né? Ele dá meio que um aviso, o Tanstack Start, ele não está ainda na versão 1.0. Por quê? Porque ele ainda está num RC, um Release Candidate, ele ainda não é uma versão estável, tá? Então, pode ser que, ele até fala aqui, né? Pode ser que as mudanças sejam significativas em termos de código ou não dê compatibilidade com alguma coisa, tá? Então, eu já expliquei isso para você, tá? A gente vai agora, entrar na pastinha e rodar o nosso projeto. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui dentro do meu VS Code, tá? Então, deixa eu só abrir aqui um test Tanstack, vou arrastar para cá, pronto. Então, abri o projetinho aqui e agora a gente vai analisar esse projeto. Então, vamos analisar junto esse projeto para a gente entender o que esse cara tá ou como é que esse cara tá funcionando. Vamos já rodar ele aqui. Então, npm run dev, já vou rodar ele, roda com o Vite, tá vendo? Então, rodou aqui, porta 3000, vamos já abrir aqui, ele abriu no outro navegador, cá para cá, e na verdade eu vou adicionar aqui no outro desktop, coloquei para cá, pronto. É fácil da gente brincar. Então, projetinho rodando, eu vejo que ele tem meio que o padrão, o welcome padrão, né, do React. Tem alguns carinhas aqui em cima. Então, são páginas, né, basicamente aqui, eu consigo brincar com essas páginas, a gente já vai brincar com elas. Tem um logozinho aqui que exatamente como eu suspeitava, é um toolbox. A gente vai falar sobre esse cara, vamos ver onde é que ele está configurado, inclusive, tá? Que ele está configurado em algum lugar. Bom, vamos lá. Vou fechar aqui nosso terminal por hora e vamos investigar aqui o funcionamento desse framework, tá? Para a gente entender como é que ele funciona. Então, pastinha SRC, o router é o principal, é o que vai dar a base para tudo que vai funcionar nesse framework aqui, tá? Então, o Tanstack Router é meio que quem começa, quem manda no processo inteiro e a partir dele as outras coisas vão se desenvolvendo, tá? Então, aqui a gente tem a configuração de funcionamento padrão do router. Eu sei que esse arquivo aqui, router3.gen, ele é um arquivo gerado, não é um arquivo que a gente deve mexer nele, tá? E ele é gerado conforme a gente vai criando as nossas rotas, tudo bem? Então aqui a gente só configura, Tanstack Router, o funcionamento dele e tudo mais. Então, até aí, nada demais. Vamos para as nossas rotas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um index. Bom, por aqui já dá para ver que, a página do welcome, essa páginazinha aqui, está sendo rodada, né? Está sendo carregada aqui nesse index. Então, seria, obviamente, a home, né? E aqui que tem um detalhe extra. O Tanstack Router trabalha com esse carinha aqui. Ou seja,
a gente cria o componente que vai ser utilizado, ok? E a gente define a rota aqui. Então, ó, route, tá aqui, inclusive eu estou exportando esse cara, né? Depois, ó, eu uso a função create file router, digo qual é a rota desse cara e depois eu executo aqui uma funçãozinha que vai mostrar o funcionamento, basicamente, né, dessa rota, tá? Então aqui, ó, digo que o componente dessa página inicial, é o app. Simples assim, tá? Eu estou vendo aqui um root. Se eu abrir esse cara aqui, basicamente, o que eu suspeitava também, eu estou criando aqui, ó, um root route. Em outras palavras, é uma configuração que vai funcionar para todas as páginas. É o que vem antes da rota, inclusive, né? Então aqui, ó, eu configuro todas as minhas meta tags, tudo que eu precisar. Então, ó, arquivo de CSS ou qualquer outro arquivo extra que eu queira carregar. Então, bibliotecas externas que funcionam fora do React, por exemplo, eu posso carregar elas aqui. Depois, ó, título da página, conteúdos aqui de header, diversos, né, de header, de meta, né, basicamente eu posso colocar aqui. Então, configurações gerais da própria página, né? E, ó, shell component, tá fazendo uma ligação aqui com esse root document, que basicamente é o meu bom e velho layout. Então, o layout da página como um todo, eu posso colocar nesse cara. E aí, claro, como esse é um projeto base, né, é um projeto padrão, né, que eles criam lá quando a gente cria o projeto, ele vai vir tudo meio que junto para não ficar complicado demais, né? Mas, óbvio, você pode pegar esse componente aqui, colocar ele em outro lugar, tá? O que importa para esse root aqui é essa configuração aqui em cima, ou seja, a configuração do próprio Tanstack Router, certo? Aqui embaixo é o documento, aqui é o layout literalmente, né? Então, ó, eu tenho aqui HTML, eu tenho um head, que aí eu coloco o head content, que é o que eu configurei, tudo que eu configurei aqui em cima. Depois, ó, eu tenho um componente header, esse aqui é um componente mesmo, um componente que a gente criou, tá? Depois, ó, a própria página vem logo abaixo do header, por exemplo. E eu tenho aqui, ó, um DevTools, então Stack DevTools, que é exatamente esse carinha aqui, tá? Vou remover esse cara, inclusive. Removi esse cara. Vamos ver o que vai sair. Saiu. Então, beleza. Já entendemos que ele é quem cuida aqui desse DevTools. Então, e aqui eu tenho plugins. E eu tenho um deles, né, configurado, que é o próprio DevTools do Tanstack Router. Ou seja, quando eu clico aqui, eu tenho acesso a vários plugins. Aqui no caso só tem um cadastrado, né? E ele vai lidar com as rotas, né? Então as informações, ó, todas as informações, as rotas que eu tenho, que estão abertas, como é que é cada um, ó. Então tem todo aqui, todo o processo para eu debugar, né? Basicamente. Claro que em produção esse cara não vai aparecer, né? Esse cara não deve aparecer, tudo bem? Eu tenho aqui scripts que são basicamente esses caras aqui que eventualmente eu for adicionar, que não sejam de estilização, né? Então, códigos que eu vá adicionar eventualmente, eles vão aparecer lá nesse scripts, que é no finzinho do body, certo? Então, aqui é o meu layout. Até aí, tudo certo. E o header também, beleza. Vamos para as rotas de fato, né? Aqui eu tenho a página inicial e aqui eu vejo, ó, eu tenho duas páginas, essa Server Functions e eu tenho a API Requests. Basicamente são exemplos de funcionamento dessas duas funcionalidades. Então, quando eu venho aqui nesse API Request, eu não sei se você vai conseguir ver, mas ó, tá vendo que ele carrega com meio que um loading, né? Depois ele carrega essa lista aqui, que está pegando de algum lugar. A gente vai ver de onde é que ele está pegando, tá? Então, aqui é o funcionamento padrão do React, né? Como um todo. Ou seja, carrega no client e aí eu carrego, faço as requisições conforme forem necessárias. Aqui esse outro, eu tenho um Server Function. E ó, se eu atualizar aqui, tá vendo que ele já vem carregado bonitinho? Por quê? Ele está rodando uma função no servidor, um extra. Aqui eu não estou falando sobre Server Components. Eu sei que o Tanstack ele não suporta Server Component por hora, tá? Mas ele suporta Server Functions, tá? São duas coisas diferentes, tá? E no React a gente chama de Server Actions, tá? Existe Server Components e Server Actions. No caso aqui, nós temos as Server Functions, que seriam, né, as Server Actions, funções que rodam no servidor. Então, por exemplo, essa tela aqui em si, deixa eu voltar para a tela, né? Essa tela aqui em si, ela está mostrando, por exemplo, aqui meio que não, né? Uma lista de tarefas, né? Basicamente.
eu adicionar um aqui. Testando, adicionei, olha lá, adicionou uma lista de tarefas, né, basicamente. Então, esse cara aqui, ele está rodando uma função que vai pegar essa lista, provavelmente, né, a gente vai investigar isso na prática, tá? Roda uma função que pega essa lista e aí ele exibe no componente. Quando o componente for carregado, ele já tem essa lista pré-carregada. Então, isso é o que é Server Functions, tá? Tanto isso como também, provavelmente, na hora que eu adiciono uma tarefa, ele está executando uma função que roda no servidor. Não vai rodar no cliente do usuário. Tudo bem? Bom, vamos fazer essas investigações aqui agora. Então, ó, conforme o Tanstack Router, eu tenho aqui, ó, a rota sendo definida no próprio arquivo, porque ela é File Based Route, ok? E aí aqui a gente tem algumas coisas legais, tá? Eu tenho aqui, ó, Create Server Function, vamos falar sobre esse cara já já. E eu tenho o principal, que é isso aqui. Aqui é onde eu defino todas as minhas rotas, tá? Então, ó, no próprio index eu tenho esse cara também, ó. Eu crio um route com Create File Route, defino minha rota, defino qual componente que vai ser carregado quando eu entrar naquela rota. Ok. Aqui também do mesmo jeito, ó. Route, Create File Router. Criei aqui a minha rota, tá vendo? Ó? Esse é o endereço da minha rota, né, basicamente. E eu digo qual componente que vai carregar quando eu entrar nessa página. Então tá aqui o componente, que inclusive está aqui embaixo. E aí eu tenho esse cara aqui, que é um loader. Aqui que é a parte mais legal. Ó, esse loader, basicamente, é o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, ó. Quando alguém entrar nessa rota, carrega esse loader, ou seja, executa essa função vai pegar alguma informação, vai pegar dados do banco de dados, vai pegar dados de uma requisição, enfim, vai reunir dados necessários para exibir nessa página, certo? Nessa tela aí. Então ele roda o loader primeiro, então, no caso aqui, esse get todos, né? Depois ele pega os dados, deixa os dados salvos bonitinho, depois ele renderiza a página, que no caso aqui seria o componente home, tá? No componente home, olha só que legal. Eu uso aqui o meu route use loader data, ou seja, um hook, né, basicamente que vai carregar os dados que foram previamente, né, carregados. Coloco eles aqui e aí faço o que eu quiser aqui. No caso aqui eu estou basicamente exibindo, né, essa minha lista. Legal? Beleza. E aí tem um outro detalhe, ó. Como eu tenho aqui um formulário, eu tenho aqui um input e quando eu digitar aqui na minha nova tarefa e ou der um enter ou clicar no botão, aqui eles executam, ó, mesma função, submit to do. E tá aqui em cima ela, aqui ó, a funçãozinha, ó. Que basicamente é um use callback que vai, ó, executar isso aqui. Ou seja, ele executa, ó, a função add to do, tá lá em cima essa função, eu já vi, vou mostrar ela. E depois ele, bom, só limpa aqui, né? Faz o processo de limpar. Mas o que importa é isso daqui, ó. Ele adiciona uma nova tarefa. Vamos agora para a parte lá de cima. Então, como eu falei, né, como a gente está em um arquivo que é base, né, um projeto base, basicamente, está tudo junto. A gente vai, inclusive, vamos fazer, eu e você aqui, uma página do zero, criando, fazendo uma requisição e organizando um pouquinho mais esses arquivos aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, o get todos, que é o que executa lá no loader. Vou mostrar para você na prática. Então, basicamente aqui eu criei uma função, tá? Método get, e ele vai executar isso aqui. E roda esse read todos. Está aqui em cima esse cara. Ó, o read todos basicamente está carregando um arquivo. Que arquivo? todos.json. Está na raiz, né? Esse cara aqui, ó. Basicamente isso. Está carregando esse arquivo aqui, tá? Opa, cadê? Carregou o arquivo. Ou se não tiver nada, ele cria um padrão aqui, né? Com essas duas tarefas padrão aqui, tá? Vamos fazer uma telinha na prática? Vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui para a gente criar? Vamos criar, por exemplo, uma telinha chamada blog. Uma rota, né, nova chamada blog. Então, ó, dentro da pasta routes, blog.tsx. Então, criei. Bom, ele já criou aqui para mim toda a estrutura, né? Inclusive no arquivo novo que eu criei. Acho que é porque está rodando aqui o meu servidor, tá? Deixa ele aqui por enquanto. Então vamos lá, ó. O que foi que ele fez aqui basicamente? Ele criou, ó, um route com o meu get create file route /blog. E aí eu posso colocar o nome que eu quiser para minha rota, tá? E basicamente aqui eu disse o quê? Quando alguém acessar esse /blog, o que você vai fazer?
você vai rodar o componente. E aí ele colocou aqui um route component. Você pode colocar o nome que você quiser. E esse componente aqui também pode estar em um outro arquivo se você quiser organizar um pouquinho melhor. Tudo bem? Não é necessário não, porque aqui é a definição da própria rota e o componente da rota, então tá tudo bem ser no mesmo arquivo, tá? Vamos testar se está funcionando já esse cara? Então, vou vir aqui, vamos criar aqui na parte de cima, no meu header, um novo link, né? Então, vou copiar aqui, criar um novo link, chamar esse cara aqui de /blog, e aí a gente põe aqui um blog. Um detalhe, eu tenho aqui esse componente link, ele faz referência ao React Router. Apesar do mesmo nome do link que a gente tem lá no Next, por exemplo, ele usa um to e não um href. Então o funcionamento é diferente. Tá bem? Então, criei aqui no header, fechar. E ó, eu tenho aqui um blog aqui em cima agora. Eu clico nesse cara. Ficou tudo branco. Enfim. Eu tenho aqui, ó, o meu componente. Tudo bem? Então tá aqui, ó, o componente. Mas eu não quero só isso aqui. Vamos agora fazer uma server function para rodar e a gente carregar, por exemplo, vamos usar aqui, ó, esse cara, o JSON placeholder. Eu tenho esse carinha aqui, ó. Tenho esse cara que basicamente retorna pra gente, ó, um array, né? A gente usa muito esse carinha aqui para a gente testar requisições, por exemplo. Então a gente pode fazer isso daqui. Então, o que nós vamos fazer? E agora eu quero organizar minimamente esse nosso componente, né? Para a gente não ter tudo na mesma página e ter o negócio organizado de fato, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui e eu vou criar... Aqui a gente vai colocar um loader, né? Para a gente carregar esse loader, basicamente, né? Async. E aqui eu vou rodar uma função qualquer. Então, uma função para, sei lá, pegar os posts, por exemplo. Então, eu vou criar aqui no meu SRC uma pastinha chamada Functions. Pode ser outra pasta, tá? Pode ser outro nome, não tem problema nenhum. Então, aqui dentro vão ter as funções relacionadas a posts. Então, posts.ts. Aqui é onde a gente vai, basicamente, criar a nossa função. Tudo bem? Então, ó, aqui, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Export const get posts. E aqui eu vou usar o meu create server fn do meu React Start, do meu Tanstack Start, tá? Aqui, basicamente, o que é que eu faço? Eu crio uma função, eu digo aqui qual é o método dessa função, então, por exemplo, o método get, e aí, uma vez criada essa função, eu vou definir um handler. O que é esse cara? É literalmente a função que vai ser executada. Então, meio que eu crio uma função do server function, e aí eu digo qual função na vida real, basicamente, ela vai executar quando eu executar essa função server function. Tudo bem? Então aqui a gente basicamente coloca a função que a gente quer executar de fato. Então, vamos criar aqui uma outra pastinha chamada services. E nessa pastinha eu quero criar aqui as funções puras relacionadas a posts. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma função chamada read posts. O que essa função vai fazer? Basicamente, é ela aqui que a gente vai fazer a requisição, tá? Então, ó, requisição, dar um fetch aqui. Deixa eu pegar aqui a minha API. Então, vou dar um fetch na minha API. Vou pegar aqui as informações dela, transformar aqui em JSON. E eu vou retornar essas informações, tá? Que basicamente é esse arrayzinho aqui, tá? Para ficar mais bonitinho, eu vou criar um type para esse cara. Então, nova pastinha types. Criar aqui um post.ts, export type post. E vamos criar um typezinho aqui para esse cara, tá? Então, ele tem um user ID, que é um number. Tem um idzinho também que eu vi lá. E eu tenho um título e um body. Os dois é string. Então, título, string e um body, string. Tá? Typezinho básico para saber o retorno dessa minha API, já que a gente não está usando nenhum RPC. A gente pode definir o type desse cara aqui manualmente. Então, essa função ela vai retornar uma promise e depois do resultado vai ser um array de post. Então, esse cara aqui vai ser interpretado como um array de post. Então, funçãozinha read posts,
promise com um array de post. Tudo bem? Se você quiser reforçar, você coloca esse cara aqui assim, tá? Óbvio, o legal é que você faça um try catch, faça uma verificação, erro, gerenciamento de erro e tudo mais. Por enquanto, vamos só fazer a requisição, tá? Então, ó, agora eu posso registrar aqui o meu read posts dentro da minha função. Então, ó, criei minha server function, que basicamente vai ser uma requisição get, e roda read posts. Tá aqui o read posts, que é quem faz de fato, né, a requisição. Então, perfeito, criei aqui minha função. Agora eu vou adicionar ela dentro do meu loader. Então, ó, await get posts, tá aqui, ó, da pasta functions, certo? Então, executei aqui, basicamente. O que vai acontecer agora? Olha só, deixa eu salvar aqui. O que vai acontecer? Eu criei uma rota chamada /blog. Ela vai carregar um componente. É aí, ok. Eu criei um loader, ou seja, uma função que vai ser executada antes de carregar o componente, tá? Ela vai carregar o componente. Antes de carregar melhor, ela vai executar get posts, que é uma server function, uma função que roda no servidor, tá? Então, ó, rodou essa função, pegou os meus posts, ele vai devolver aqui e vai ficar dentro do meu loader limpinho, bonitinho. Então, se a gente vir para cá, eu atualizar aqui, ele carregou ele abriu na minha tela aqui basicamente de post, mas ele já tem as informações inclusive, tá? Vamos agora exibir essas informações. Como é que eu faço para exibir essas informações? Então vamos lá, ó. Aqui no meu componente principal, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu coloco aqui um posts, e eu vou usar aqui o meu route.useLoaderData. Mas, Boniek, você não usa um async aqui, não vai carregar os posts ainda? Não, não vai. Por quê? Já carregou antes. Antes de renderizar o componente, o loader ele é executado. Entende? Então, quando eu venho para cá, eu já tenho as informações. Tanto que se eu passar o mouse aqui agora, olha só, qual é a estrutura do post aqui. Tá com os meus posts aqui bonitinho, porque eu tipei, né? Elas então tá tudo certinho aqui. Agora o que é que eu faço? Bom, vamos exibir só esse negócio. Então, ó, tá só aqui, eu gosto mais dessa estrutura aqui. Botar um H1 aqui, posts. Como tá usando Tailwind, né? Eu posso colocar aqui um text 3xl e um font bold nesse cara. Então, se eu vir para cá, ó, aparece mais bonitinho. E aí, logo abaixo, eu vou colocar um UL e vou colocar aqui um posts.map. Peguei um post e aqui a gente exibe, vou exibir, sei lá, o título do post, por exemplo, tá? Então, post.title, como tem um map, vamos colocar um key, post.id. Então, salvei. Quando eu venho para cá, olha só, temos aqui, ó, todos os títulos estranhos mesmo, tá? Porque a própria API, ó, ela retorna uns títulos esquisitos, tá? Famosos Lorem Ipsum. Então, ó, quando eu atualizo minha tela, ela já carrega com os posts. Ela não carrega a tela sem nada, com o nome loading, e aí depois ela vai carregar. Não. Por quê? O funcionamento é assim. O loader é o que executa antes da tela abrir. Então, é a função que executa dentro do servidor, literalmente, tá? Dessa forma a gente consegue, ó, brincar, carregar posts aqui. Então, bom, acho que é o suficiente para a gente entender um pouquinho mais. Essa é a visão geral de funcionamento do TanStack Start. Beleza? Então, novo framework bem legal, bem promissor, inclusive, tá? Que vem aí para somar no nosso ambiente React como um todo, tá? Tem outros caras aqui também, o Elysia, com o Ban, enfim, a gente vai fazer vídeos com outras coisas legais que surgem no mercado, tá? Por hora, carinha agora recentemente foi mudado para RC, versão RC, então ele está quase pronto para ser liberado para você usar em produção, tá? Você já pode com projetos pequenos, como eu falei, mas espera um pouquinho mais, vai brincando, vai entendendo um pouco mais para você usar esse cara. Muito bom ele, muito promissor, tem muitos recursos legais, tá? Então, mas eu vou perder SEO. Não, ele tem funções que vão lidar com isso também, tá? Aqui a gente fez só uma visão geral, claro, de funcionamento, focando em entender o básico de como é que ele está funcionando, tá? Basicamente a gente falou mais sobre TanStack Router no fim das contas. Mas aqui é um começo para a gente ir lidando com esse framework bem legal, tá?
segue no nosso canal. Aqui embaixo, na descrição, você vai ter um link para o nosso curso completo que eu atualizo o tempo inteiro. Então, alguma coisa ficou usada e demandada pelo mercado, eu atualizo o nosso curso. Você tem acesso a tudo sendo aluno. Então, aperta aqui embaixo, conhece o nosso curso completo, se inscreve nele e já começa a brincar, inclusive. Beleza? Maravilha, então. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, posta aqui nos comentários o que você acha desse framework e o que você quer, inclusive, que a gente aborde nos próximos vídeos, tá? Vou estar postando vídeos aqui o tempo inteiro no nosso canal do YouTube. Então, valeu, falou e tchau!